O século XVI, com a recém-nascida Idade Moderna, foi um século que trouxe muitas e variadas agitações. A igreja, que se encontrava entrincheirada contra as heresias e as práticas pagãs, agora se via às voltas com a reforma protestante. As grandes navegações colocavam o europeu em contato com povos com uma vida muito diferente da que eles levavam. Alguns questionavam se esses povos eram realmente humanos, se eles tinham alma. A imprensa recém-descoberta fazia chegar ao povo ideias consideradas nefastas, consideradas inapropriadas, ideias perturbadoras. O homem que até então estivera muito voltado para o outro mundo, para o além, no mundo povoado por Deus, pelos anjos, pelos diabos, agora esse homem era obrigado a pensar a sua vida, o seu dia a dia, né? Todas essas mudanças que ocorriam no século XVI fez com que muitos, né, fizessem uma correção da sua trajetória, né, e enveredasse por outros caminhos. Caminhos esses que algumas vezes levavam o sujeito ao choque, ao conflito com as autoridades constituídas. E conflito esse será o conflito que entrará o nosso personagem, o Domênico Scandella, o Menóquio, né? Esse século XVI, o século da Contra-Reforma, o século que ainda vicejavam as práticas pagãs na Europa, a que ainda vicejavam as heresias, a época das grandes navegações e do surgimento da imprensa, é que nascerá o Domênico Scandella, o Menóquio. E ele será tremendamente influenciado por esse século. Domênico Scandella, o Menóquio, nasceu na aldeia de Montereale, no norte da Itália. Menóquio sabia ler, sabia escrever e sabia fazer contas. Isso, na época, era uma grande distinção para o indivíduo, né? E o Menóquio tinha 2 moinhos, era o moleiro, e além dessa profissão de moleiro, ele também exercia atividades como pedreiro, carpinteiro, dava aulas de ábaco. Ele havia sido magistrado e diretor de paróquia. Menóquio, portanto, exercia um lado extremamente prático, mas ele tinha uma preocupação intelectual, uma preocupação filosófica, uma preocupação teológica, né? O Menóquio, desde cedo, ele tem uma preocupação, né, com uma atividade mais intelectualizada, embora a sua vida, a sua prática, seja uma prática não voltada para a prática intelectual, né? E o Menóquio começa então a elaborar toda uma teoria, toda uma cosmogonia, né, que entrará em choque com as normas constituídas. O Menóquio diz que o mundo havia nascido da putrefação. Ele diz que no início havia apenas o caos. E o caos ao se movimentar faz com que comece a surgir a terra, a água, o ar, o fogo. E surge também Deus, os anjos e os homens. Ele usa a metáfora do leite. E ele diz, assim como do leite, ao ser batido, ao ser movimentado, o leite vai gerar o queijo, o leite também irá gerar os vermes. Assim como o leite vai gerar os germes, o caos, ao se movimentar, irá gerar Deus, os anjos e os homens. É óbvio que esse novo Gênesis preconizado por Menóquio entrará tremendamente em choque.
ao refazer o Gênesis, ao refazer a origem do mundo, né, o Menóquio acaba gerando desdobramentos que irão questionar as ordens vigentes. Menóquio, na teoria de Menóquio, nada mais é do que a teoria da geração espontânea. É uma teoria científica, errônea, claro, mas era uma teoria científica que era conhecida desde a época de Aristóteles, né? E o Menóquio vai usar essa teoria da geração espontânea para explicar não somente o surgimento do mundo físico, mas também do mundo espiritual, do outro mundo, né? Ele explica o mundo natural e explica o mundo sobrenatural. Os dois teriam uma mesma origem, que seria pela movimentação do caos, né? E ele então dá toda uma ênfase especial na metáfora do leite, que produz o queijo e também produz os vermes. E Menóquio então começa a desdobrar as suas teorias. E ele diz, por exemplo, que Jesus Cristo não é Deus. Uma clara influência do islamismo, né? Ele diz que Jesus foi um profeta, que Jesus foi um grande homem, mas não foi Deus. Ele questiona também a veneração aos santos, numa clara influência do protestantismo da época. Então, mostrando como que o Menóquio é um produto do seu tempo, né? Então, ele questiona a veneração dos santos, ele questiona os sacramentos, né? Ele questiona até mesmo se há necessidade de ter padres, né? Ele diz: se o fiel soubesse que penitência ele deveria fazer para cada pecado que cometesse, os padres seriam praticamente desnecessários. Se o fiel soubesse as palavras secretas com que se transforma a água comum em água benta, para que serviria o padre? Né? Mostrando aí uma clara influência da reforma protestante. Segundo ele, o latim, né, influência da reforma protestante, o latim era uma língua que não poderia ser usada na missa, porque o latim é uma língua que ninguém conhecia, e isso ajudava a manter a ignorância, né, dos fiéis, não somente a ignorância, mas também fazer com que esses fiéis pudessem ser mais facilmente manipulados, né, Ele questionava a riqueza da igreja, né, que a igreja era muito rica e os fiéis muito pobres, isso não estava certo, que a igreja deveria, então, se desfazer desses seus bens para os menos favorecidos. Ele questionava a virgindade de Nossa Senhora. Ele disse que nunca havia existido no mundo uma mulher virgem que tivesse parido. Portanto, isso não era uma coisa verdadeira. Isso tratava-se de uma irracionalidade, né? Ele dizia que a Bíblia realmente havia sido dada por Deus, mas que os homens haviam deturpado a Bíblia, né? E os evangelhos haviam sido escritos pelos homens. Por isso que Pedro falava uma coisa, Mateus falava outra, eles muitas vezes não chegavam num acordo, porque cada um falava uma coisa, porque havia sido criação deles, e não uma criação divina. O Menóquio também tem uma maneira muito especial de ler a ficção. Ele leu o Decameron de Boccaccio, ele quando lê As Viagens de Mandeville, que é uma literatura fantástica, uma literatura fabulística, né? Ele quando lê, ele não consegue interpretar isso como uma ficção, ele interpreta de modo literal, né? Então, nas Viagens de Mandeville tem relatos do herói encontrando seres liliputianos, mulheres com cara de cão, famílias que comem umas às outras. Ele crê nessa literalidade da ficção, assim como os religiosos creem na literalidade da Bíblia, né? E ele diz, como existindo povos com práticas, com hábitos tão diversos, tão distintos, com verdades tão relativas, né, com fés tão diferentes, é porque não existe nenhuma verdade absoluta e nem existe nenhuma fé absoluta.
Então, nós podemos dizer que o Menóquio foi um multiculturalista, né? Foi um ecumênico na época, em pleno século XVI. O Menóquio, ele fala das suas ideias durante anos, ninguém dá muita bola para ele, mas como ele é uma pessoa benquista, as pessoas gostam dele, ele tem uma participação importante na sua comunidade, nem o padre dá bola para ele. Por ninguém dar bola para ele, ele vai se confessar com outro padre de uma cidade vizinha. E esse padre acaba condenando, denunciando ele ao tribunal da Santa Inquisição, que então o prende. E quando ele é preso e ele é questionado pelos teólogos da Santa Inquisição, ele você percebe um orgulho dele nesse processo inquisitorial, né? Ele percebe que pela primeira vez estão levando ele a sério, né? Que pela primeira vez ele está debatendo, né, com pessoas eruditas, com doutores em teologia, né? E ele tem um espaço para falar e ele é levado a sério. As pessoas, esses doutores retrucam, ele retruca, né? Há então um debate teológico, né? E ele se sente assim, bem com isso, né? Apesar de ele estar preso pela Inquisição, que na época não era uma coisa assim desejável de forma alguma. Ele consegue ser liberado com algumas restrições, né? Tem que ficar na sua cidade, tem que usar um manto que o identifica como uma pessoa herética, mas ele acaba falando coisas que não poderia e acaba sendo preso novamente. Quando ele é preso a primeira vez, ele se diz moleiro, pedreiro, carpinteiro. Quando ele é preso a segunda vez, não. Esses pensamentos, né, em vez de diminuírem ou desaparecerem, eles são muito fortes no Menóquio, né? Essa ânsia pelo debate, essa ânsia intelectual do Menóquio, né? Essa ânsia filosófica do Menóquio se intensifica e ele se apresenta como profeta, como astrólogo, como filósofo, né? E o Menóquio, ele, ao questionar o outro mundo, né, esse outro mundo que fora criado pela estrutura cristã, né, esse outro mundo, claro, ele é um reflexo do mundo real, né? E quando ele questiona esse outro mundo, ele está questionando o mundo real, né? E isso é inadmissível, né? E, claro, as suas próprias teorias, elas vão ter desdobramentos, né? E esses desdobramentos também vão colocar em xeque também, de maneira muito mais clara e não metafórica, o mundo constituído, a ordem constituída. E por isso ele será preso pelo poderoso Tribunal da Santa Inquisição e será julgado, será condenado e será morto.